Olá, pessoal. Estamos na edição do Céu da Semana do dia 23 a 29 de março. É uma semana de lua nova, no grau 4, alguma coisa de Áries, desafiando, disparando, reacendendo o grau do eclipse do dia 26 de dezembro do ano passado, que foi no grau 4 de Capricórnio. Temos aqui uma provocação desse grau que sempre desperta, redesperta, reacende os efeitos do eclipse do final do ano passado, que a gente lembra, se recorda, está vivendo na pele os efeitos assim, bastante intensos, dramáticos desse eclipse, inclusive com o início dessa situação toda da epidemia que se alastrou pelo mundo, mas que teve o seu berço na China. Então, esse eclipse lá do final de dezembro trazia esse tema. E a lua nova agora de março, do dia 24 de março, que na realidade fica ativo até 22 de abril, próximo mês, que a duração, a vigência de uma lua nova é de um mês, reacende um pouco esse tema, né? Fricciona esse grau. Então ainda temos, obviamente, preocupações e turbulências relacionado a esse assunto aí do coronavírus e seus efeitos. Temos a conjunção Marte-Plutão, anunciada pelos astrólogos, prenunciada pelos astrólogos. Quando Marte se aproximar de Plutão, isso vai acontecer agora no dia 23, 24, 25 de março, nos graus mais próximos, mais acirrados, né, mais tensos, que é uma energia, obviamente, de impulso, aprofundamento, agravamento da situação que a gente já está vivendo. Então, são dias, assim, vamos chamar assim, mais graves. Em compensação, nessa mesma segunda-feira, no próprio dia 23, e com extensão para o dia 24, na terça-feira, nós temos um breve encontro que proporciona alívio para todo esse quadro negativo, dramático, que é o encontro entre Vênus e Netuno. Vênus em Touro e Netuno em Peixes. Essa é tipicamente uma combinação que indica que há campo suficiente, há espaço suficiente para uma certa conduta amorosa, gentil, dadivosa, há benefício, há muita vantagem numa conduta mais solidária, de despertar em si e nos outros sentimentos de cortesia, compaixão, solidariedade, amorosidade, refinamento de sentimentos, atitudes afetivas mais generosas. Essa é um bom uso dessa aliança. E temos ainda o fato desse grau 4 de Áries, essa lua nova com esse grau 4 de Áries, ainda cair em cima do Plutão do mapa do Brasil, ativar o Plutão do mapa do Brasil, que está ligado à área da economia, na casa 2, que é a casa da economia. Então, ainda temos essa lua nova despertando, provocando, desafiando as questões, agravando, vamos dizer assim, as questões da economia no Brasil e não ainda cedendo e aliviando. Todos esses temas vão ser abordados por nós no evento live, né, que nós vamos online, que nós vamos trazer para vocês no dia 28 de março, sábado. Nós substituímos o evento presencial de São Paulo, por esses motivos óbvios, e estamos replicando produzindo esse evento numa live com os mesmos temas ligados a essas previsões para o ano 2020, inclusive o que vem agora, né, a partir de tudo isso que nós estamos vivendo, quais são os prognósticos, né, qual é a perspectiva, os efeitos para frente desses temas, desses ciclos. Inclusive, nós vamos abordar como é que essa concentração no signo de Capricórnio afeta o mapa individual das pessoas. Vamos trazer um pouco também para o individual e não só para o coletivo. E vamos também fazer um estudo, uma análise, uma interpretação desses ciclos sobre o mapa do Brasil, para mostrar para vocês, Brasil, como vai você?
No dia 23, na segunda-feira, Marte se encontra com Plutão no grau exato, no grau próximo e continua com seus efeitos, com graus próximos, nos dias seguintes, segunda, terça e quarta, né? 23, 24 e 25. São os dias mais preocupantes, ou mais tensos, ou mais alarmantes de toda essa crise que nós estamos vivendo pela pandemia e pelos seus efeitos, de modo que a gente pode assistir aí não só um acirramento, né, uma aceleração dos casos mais graves, provocados por essa doença, por quem contraiu o vírus. Então, essa combinação Marte-Plutão é uma combinação que acelera os efeitos graves, né? mais intensos dessa dinâmica, dessa crise toda pela qual a gente está passando. E, por decorrência disso, nós vamos assistir também tomada de medidas, Marte, ação, né? Uma atitude proativa, mais radical, para justamente diminuir, né? Combater de uma maneira mais acirrada, mais grave, os efeitos desse vírus, dessa crise. Então, são dias onde a gente vai ver não só uma aceleração, uma escalada dos casos, ou de casos mais graves, mas também uma combatividade muito mais radical, com fechamento disso, daquilo outro. E então a gente tem que se preparar para essa próxima semana, para adotar, cada um individualmente, para quem estava um pouco mais relaxado, adotar de uma maneira um pouco mais assim radical também, medidas para combater de volta, né, os efeitos dessa pandemia. Quando existe assim, um ciclo astrológico, um ciclo planetário provocador, é melhor a gente usar ele do que ser usado por ele. Então, como ele é um ciclo de intensificação da gravidade, a gente também intensifica a nossa combatividade. A gente ataca de volta com a mesma intensidade, com a mesma radicalidade. A gente também pode assistir, que é próprio dessa combinação Marte-Plutão, algumas explosões de revolta ou violência ou reações assim mais agressivas, as pessoas menos contidas nas suas insatisfações, nas suas frustrações. É como se tivesse, essa combinação Marte-Plutão, é como se tivesse justamente um barril de pólvora e a gente, vamos dizer, acende o fósforo nessa trilha que explode o barril. Então, obviamente, o que nós temos que fazer nesses dias, acalmar os ânimos, desmontar todas as fontes, temas, situações que podem derramar um caldo que nesse momento, obviamente, só acrescenta a gravidade à situação. Isso vale para o campo pessoal, familiar, político, existencial e em todas as áreas da vida. Acalmar os ânimos e desmontar todos as trilhas que possam levar a um barril de pólvora. Não é hora de provocação, não é hora de retaliação, não é hora de mostrar indignação, raiva, no sentido de que isso só intensifica os ânimos e não cria um estado positivo para a gente combater aquilo que está nos prejudicando e nos atacando. No dia 24, terça-feira, então, temos a lunação de março, do signo de Áries, a lua nova, cujos efeitos duram um mês e vai até o dia 22 de abril. Os efeitos dessa lunação. Essa lunação ocorre no grau 4 de Áries. Veja no mapa de vocês onde é que cai esse ponto, porque aí é nessa área que vamos ter esse impulso, né? Vamos dizer, os efeitos dessa lunação. A gente vai sentir, né, onde é que vibra, onde é que pulsa essa lunação no mapa da gente.
Já falei que no mapa do Brasil, isso ativa Plutão no mapa do Brasil, mostrando que é o setor da economia que precisaria de ter realmente reações, né, mais profundas, ou mais intensas, ou mais saneadoras, ou mais de resgate, né, de atitudes talvez mais intensas, justamente para salvar a economia ou impedir que danos mais profundos se instalem. Ok? Essa é o efeito disso no mapa do Brasil. Coletivamente, ou de uma maneira geral, nós temos o que de bacana nessa alunação é que a Vênus em Touro está mandando um monte de aspectos altamente auspiciosos, altamente simpáticos para essa concentração de planetas em Capricórnio, que é o Júpiter, Plutão e Marte. Saturno já saiu da tribo, já deixou a tribo e entrou em Aquário, mas estamos lá com essa união de Marte, Júpiter, Plutão, que, vamos dizer, acelera Marte, expande Júpiter, os efeitos, vamos dizer, crítico, devastadores ou lesivos ou com potencial destrutivo de Plutão. Então nós estamos ainda com muito fogo, muita lava nesse vulcão ainda. Vamos dizer que o vulcão ainda está em erupção, né? Ainda está com o seu movimento de lançar lavas ainda bastante ativado. O fato dessa Vênus fazer um bom aspecto no mapa da alunação indica que existem fontes de benefícios, ou de suavização, ou de amenização, ou de recursos disponíveis para poder, vamos dizer, desincendiar, desinflamar os efeitos dessa. Eles não serão, talvez, tão nocivos, ou tão graves, ou tão intensos, por causa dessa mão que a Vênus deu a esses planetas, dizendo assim, peraí, vamos reduzir, vamos amenizar, vamos buscar fontes de recursos e benefícios que possam, vamos dizer, abafar, né, amenizar, sempre o efeito da Vênus é amenizador. Ok? A atuação dessa turma aí. O fato também dessa lua nova trazer esse grau Sol-Lua em Áries, fazendo um aspecto desafiador aos nodos lunares, está indicando que ainda não se encontrou o caminho, a direção. Ainda não pode se dizer, olha, tá assim, vai acabar quando, vai resolver assim, a solução é essa, a melhor atitude aquela. A gente já encontrou a fórmula para desviar essa rota perigosa, danosa que estamos vivendo. Ainda há sinalizações que o caminho ainda não está liberado, ainda não levantamos as fronteiras, né, as barricadas para poder continuar a vida da gente normalmente, né? Vamos dizer assim. Dia 26, quinta-feira, é outro dia complicado da semana. Nós temos a Lua em Áries fazendo uma visita que não é de cortesia a cada um desses planetas em Capricórnio, né? A Plutão, a Júpiter, a Marte. Então, temos dias de ânimo mais exaltados e de uma predisposição um pouco mais assim preocupada, né? Um pouco mais, vamos dizer, sem tranquilidade. Muito facilmente a gente entra nessa sensação ou nesses sentimentos mais pesados, intoxicados, pessimistas, por causa dessa visita da Lua a esses planetas, ou perdendo a paciência com essa restrição toda que está nos sendo imposta. Estão nos sendo impostas, estamos restringidos. E no final do dia, já à noite, nós temos um encontro entre Lua e Urano em Touro que acrescenta tensão à noite, uma noite tensa, num estado de alerta, de alarme, com uma sensação assim do que, sem saber o que esperar para o dia seguinte, o que é que se pode planejar, o que se pode combinar, como se cada dia fosse um dia. Essa é bem uma natureza Lua-Urano, quando a gente não pode assim criar muitos planos, porque a gente não sabe o que vai acontecer, o que está para acontecer assim, a curto prazo, no dia seguinte. E as coisas a gente pode precisar mudar de estratégia, ou de plano, de atitude. Então, dá um pouco esse clima de
de tensão, de inquietação, de ansiedade. Mas o que eu recomendo nessa combinação de Lua e Urano, para que a gente possa ter um bom sono, um sono reparador, é mudar de assunto. Muda de assunto, bota se alimente de outras coisas, de outros assuntos, de outros projetos, de outras ideias, de filmes, de conversas, que tragam outras provocações, né, outras estimulações fora desse tema único, esse monotema que tem nos ocupado o coração, a mente, as emoções, os ouvidos. No dia 26, na sexta-feira, nós temos um bom encontro entre Lua e Mercúrio. Essa é uma indicação boa de que a gente pode filtrar as informações, as notícias, as ideias, os pensamentos e adotar medidas muito práticas, muito pragmáticas. Vamos dizer, filtrar as notícias e informações que sejam úteis, com aquilo que a gente possa fazer alguma coisa de concreto com isso. Isso dá uma acalmada, uma estabilizada nos ânimos, nos espíritos e ajuda a ter um dia assim, bastante eficaz e produtivo. Vamos fazer, do ponto de vista produtivo e prático, o que está ao nosso alcance naquele momento, naquele dia, fazer. Isso vai fazer bem a todos nós. A semana termina muito bem. Acredito que no final dessa semana vamos ter os nossos ânimos muito mais apaziguados, aquietados. Sábado, domingo, né? Sábado nós temos o melhor dia da semana, um dia assim abençoado, além da combinação do encontro entre Vênus e Júpiter e Vênus e Plutão. Então, Vênus, o planeta dos benefícios, da amorosidade, do favorecimento, da atração de condições mais favoráveis, se alia a Plutão e Júpiter. Das duas, uma. Ou a gente começa a ter boas notícias de que em alguns pontos, né, algumas situações, algumas regiões, alguns pontos do planeta, a situação se distendeu ou se conseguiu lidar de uma maneira menos que torne essa situação toda menos aguda, ou a gente de alguma maneira entendeu alguns benefícios, captou alguns benefícios ou conseguiu trazer para si alguns benefícios de tudo isso que está nos acontecendo. Além disso, isso por causa do Vênus-Júpiter e Vênus-Plutão, pode ser até que comece a ter algumas notícias, né, algumas pontuações de que a economia, por exemplo, pode não ter sido tão devastada ou tem condições de se recuperar aqui e ali em alguns segmentos, em alguns pontos, ou essas medidas de se colocar ajuda financeira, os governos, né, disponibilizarem um volume de recursos e isso colocado no mercado tenha, de alguma maneira, começado a repercutir no sentido de um desagravamento da situação, ou simplesmente nós mesmos começamos a nos sentir menos violentados, agredidos, vulneráveis, como a gente vem apavorados, panicados, como viemos nos sentindo. O fato também, nesse mesmo dia, sábado, da Lua visitar cada um dos planetas e trazer um estado de espírito também mais positivo em relação a cada uma das funções desse planeta. Então, vou dar uma descrevida aqui, rapidinha, uma descrição de como é que isso se passa. Logo pela manhã, a Lua, em Touro, se encontra com Júpiter e produz uma sensação, um sentimento de uma confiança maior, de um otimismo maior, de perspectivas que podem estar já se apresentando no horizonte, a gente conseguindo chegar um pouco mais além do imediato que está nos tomando. Temos o encontro entre Lua e Vênus, também no final da manhã, no signo de Touro, indicando que a gente pode aproveitar esse dia para curtir as pessoas que amamos, né? Nos beneficiarmos do fato de termos pessoas com quem a gente se importam com a gente, e também buscar formas de lidar com tudo isso de uma maneira confortável, que crie algum nível de bem-estar. Temos a Lua encontrando com Plutão no início da tarde,
vamos dizer, confirmando ou verificando se essas transformações que nós fomos obrigados a fazer no nosso cotidiano, na nossa vida, não podem ser aprofundadas e até permanecerem, porque algumas foram positivas, têm um efeito positivo na vida da gente. Temos à noite o encontro entre Lua e Marte, a Lua trígono Marte, também que dá sempre um pouco, desperta na gente aquela coisa heróica, guerreira, ativa, corajosa, de que eu posso fazer em relação ao que está acontecendo, e não só ser uma figura passiva ou sofrendo os efeitos disso tudo. E o mais interessante de tudo, que no final da noite a Lua muda de signo entre Gêmeos só para se encontrar com Saturno, que já saiu de Capricórnio, está em Aquário, no final da noite, do dia, já à noite. Como quem dissesse assim, as coisas estão de alguma maneira um pouco mais sob controle, um pouco mais compreendidas, um pouco mais gerenciadas. É isso, que os resultados estão um pouco mais bem previstos, vamos chamar assim, tá? Então, dias bacanas, sábado e domingo. No domingo, nós temos a segunda fase da lua nova. A lua fazendo um contato com o sol, né? Porque na lua nova é uma conjunção, lua-sol. Já nessa segunda parte da lua nova, a lua se afastou um pouquinho do sol, né? Isso é no domingo, a lua em Gêmeos, o sol em Áries. Isso é os sinais, vamos dizer assim, as coisas começam a ganhar corpo, né? Ter um pouco mais de forma. Então a gente já consegue visualizar, ver com mais clareza, né? com menos opacidade, com mais lucidez, o que está começando a ganhar forma de que funcionou, deu resultado, as estratégias estão corretas, é por aí mesmo. Essa é uma dica também do domingo. Isso coletivamente e individualmente. Porque na vida da gente, a gente já começa a ver claramente que é por aqui eu posso fazer, isso dá para fazer, isso aqui resultou, isso foi uma boa resolução. Então, a gente termina a semana com um astral bem melhor. Gente, eu fico por aqui e uma semana, vamos dizer, o mais tranquila, mais positiva que a gente conseguir fazer o melhor possível para nós e para os outros com que estamos, com tudo isso que estamos sendo obrigados a viver e encarar. Boa sorte para todos nós.